Meus irmãos, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a tua casa, que Deus continue abençoando a tua vida. Eu trago uma breve reflexão mais uma vez e eu dou um tema para esta reflexão que é derrubando mitos teológicos. Mitos fala de algo ou de alguém cuja existência não pode ser comprovada. E eu dei esse tema para falar de coisas que estão se criando na igreja, que nós poderíamos conceituar como mitos, que não são verdadeiras e que, infelizmente, estão se pregando e estão reverberando isso em outros lugares. E estas coisas que não são verdades estão se transformando em coisas verdadeiras, sem base bíblica, sem base teológica. Estão se pregando nos púlpitos, estão se falando em reuniões de culto, e os irmãos estão copiando isso, estão falando, estão dizendo, e está virando quase que ensino teológico, está se transformando em doutrina teológica. E nós queremos hoje, à luz da Bíblia, nessa tarde, trazer aos irmãos estes tais mitos que nós estamos aqui usando esse termo, para rebater à luz da Bíblia, mostrando aos irmãos que não tem base bíblica essas coisas que estão se criando no meio evangélico. E nós poderíamos dizer até que esses tais mitos poderiam até ser inseridos em modismos, coisas que vão se criando, que vão se copiando e que vão falando sem base bíblica. Alguém ouviu, alguém disse, e de repente vão falando e vão transmitindo, e termina virando quase que ensino teológico. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, sobre os saduceus, Jesus disse assim: vocês erram porque não conhecem o poder de Deus e as sagradas escrituras. Nós não estamos aqui com nenhum sentimento de querer se sobrepujar diante de ninguém e se tratando de ensino teológico, mas do pouco que Deus nos deu, eu quero mostrar aos irmãos para que a gente aprenda e que assim então não iremos também ser transmissores desses erros. E quando porventura vir algum irmão ou alguma pessoa falando essas coisas, então, com jeito, com a graça de Deus, no momento oportuno, a gente procura então ensinar, tendo sempre como base a Bíblia Sagrada. E eu vou falar aqui sobre esses tais mitos. Eu terminei colocando aqui uma lista deles, com certeza tem até mais, e na proporção que eu for falando, quem sabe você já ouviu alguns destes aqui. Muito bem. O primeiro que a gente vai citar aqui, eu ouço muito as pessoas citarem isso, é quando tem um irmão que está orando muito, uma irmã que está com muita sede de evangelizar, e de repente você ouve alguém dizer assim: olha, cuidado, para que tudo isso? Para que toda essa oração? Para que todo esse jejum? Para que toda essa vontade de fazer evangelismo? Você não para em casa? Olha, Deus disse que não quer sacrifício de tolo. Já ouviram essa frase? Deus não quer sacrifício de tolo. E quando as pessoas dizem isso, é sempre no intuito de fazer a pessoa parar, a pessoa dar uma pausa nesse desejo todo de querer fazer a obra de Deus. Ora, quando Deus fala que não quer sacrifício, é sacrifício de animal, é aquele ritual de sacrifício de animal. Você encontra isso em Mateus capítulo 12, versículo de número 7, quando Jesus disse assim: sacrifício eu não quero, mas quero misericórdia. Você também encontra no Salmo de número 40, do verso 6 ao 8, o salmista Davi tentando ofertar alguma coisa ao Senhor, e ele diz assim: sacrifício e oferta não quisestes. Davi está falando ali do sacrifício de animal, que com o passar do tempo, Deus começou a rejeitar aquele tipo de sacrifício. Agora, no que se refere ao crente terminar se dedicando mais à obra de Deus, sacrificando um pouco mais do seu tempo para o serviço do Senhor, seja no evangelismo, seja na oração, seja na busca por Deus, quanto mais o crente fizer isso, melhor, meu irmão. E é isso que Deus quer de nós, que a gente faça mais, que a gente se dedique mais. Por exemplo, em relação à oração, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo,
orando em todo tempo. Ele diz também para os irmãos em Tessalônicas, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, Paulo diz que nós temos que orar sem cessar. Isso é sacrifício. Em relação a jejum, Jesus disse em Marcos 14, versículo 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E o Senhor sempre incentivou os seus discípulos e a nós outros para a oração, para a busca por Deus. Então, quando você vê alguém falando, olha, Deus não quer sacrifício de tolo, isso é uma inverdade. Isso a gente poderia conceituar como um mito. É algo que não tem base bíblica, que não tem base teológica. Tá bom, irmãos? Vamos para frente. Outro também que eu listei aqui, que eu já ouvi muita gente falar nas suas pregações, é assim: quando Deus fala, todos conhecem. É outra mentira, é outra inverdade. Às vezes nós vimos na Bíblia o diabo falando e o povo aplaudindo. Nós vemos na Bíblia o homem falando e o homem dizendo que era Deus. Você vê em Atos capítulo 12, quando Herodes discursa perante o povo, e o povo clama e grita, voz de Deus e não de homem. Você vê lá na carta que nós encontramos, a carta à igreja de Tiatira, a mulher que Jesus termina chamando-a de Jezabel, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 18, essa mulher era usada por Satanás, era uma falsa profetisa, estava pecando na igreja, mas quando ela falava, era vista como uma mulher de Deus. Todos a tinham-na como uma mulher de Deus. Você vê na Bíblia, em Jeremias capítulo 42, o povo, com medo da invasão inimiga, pergunta ao profeta Jeremias se eles podiam sair de Jerusalém e ir buscar refúgio no Egito, mas queria que Deus desse uma palavra. Então buscaram o profeta Jeremias, pedindo a Jeremias que consultasse a Deus, para saber se era da vontade de Deus esse desejo que eles estavam de ir para o Egito. Jeremias capítulo 42. O texto diz que Jeremias então foi orar. Jeremias disse, olha, eu vou perguntar a Deus, se for da vontade de Deus, eu digo. Também se não for, eu falo também. E sabe o que foi que eles disseram? Pode dizer, Jeremias, diga a nós se é da vontade de Deus, se não for da vontade, o que Deus falar, nós estaremos prontos aqui para obedecer. Enfim, o texto diz que Jeremias orou, e no capítulo 43, Jeremias trouxe a resposta. Jeremias disse, olha, Deus mandou dizer, estou parafraseando aqui, que não é da vontade dele que vocês saiam daqui para ir ao Egito. E se vocês forem, a espada irá acompanhá-los. Sabe o que aconteceu? O texto diz que o povo desacreditou de Jeremias e disse que não era Deus que estava falando com ele. Então essa ideia de dizer que quando Deus fala todos conhecem, é mentira, irmão. Tem muita gente aplaudindo voz de homem aí. Tem muita gente aplaudindo o diabo falando e o povo aplaudindo e dizendo que é Deus. Então isso não é verdade. A gente ouve às vezes irmãos dizerem isso na igreja, mas isso não é verdade. Vamos para frente, vamos ver outro aqui. Esse aqui eu ouço desde criança. Eu nasci na Assembleia de Deus. O Espírito Santo de Deus não envergonha a ninguém. Quem foi que disse isso? Isso não tem base bíblica. A gente não encontra base bíblica nenhuma. Você não vê nenhum texto dizendo isso, que o Espírito Santo de Deus não envergonha ninguém. Aliás, o Espírito Santo tanto envergonha quanto mata. No caso de Ananias e Safira, por exemplo, tanto foi exposto o pecado de Ananias e Safira, quanto também eles morreram. E em Atos capítulo 5, o apóstolo Pedro diz assim, vocês não mentiram a mim, mas vocês mentiram para Deus. E aí Pedro vai e diz, o Espírito Santo, vocês mentiram para o Espírito Santo que é Deus. Portanto, essa ideia de dizer que o Espírito Santo de Deus não envergonha ninguém é bobagem, irmão. Você vê, por exemplo, no que se refere à questão de uma denúncia de um presbítero que pecou. Como é que o apóstolo Paulo tratava isso? Olha como Paulo fala, escrevendo a sua carta a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 20.
Se o presbítero tivesse cometido pecado mesmo, se fosse comprovado por testemunhas, olha como era tratado. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Está vendo aí? Então é preciso que a gente pare com essa ideia de dizer que o Espírito Santo de Deus não envergonha ninguém, porque se for preciso, ele expõe, como foi o caso de Davi, que o seu pecado foi exposto. O pecado de Davi foi exposto. Mas vamos para outro erro aqui que a gente cansa de ver as pessoas falarem. Quando Deus está no comando da sua vida, nenhum mal lhe acontece. Quem foi que disse isso também? Onde é que está a base bíblica para dizer isso? A gente vê tanta gente na Bíblia que estava no comando de Deus, que a vida estava no comando de Deus e que sofreram tanto. Aliás, o que dizer dos apóstolos? O único que teve morte natural foi João, mas os outros, todos os outros morreram e estavam no comando de Deus, na direção de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, para ir a Jerusalém, foi na direção de Deus. Paulo só ia para os lugares que Deus o direcionava. E sofreu tanto, padeceu tanto, não é? Então é outra inverdade. As pessoas vão criando essas coisas e vão passando para um, vão passando para outro, e não tem base bíblica. Eu vou para frente, para nós não perder tempo. É muita coisa. Quem tem promessa de Deus não morre. Quem não já ouviu isso aí? Meu Deus do céu, eu cansei de ouvir isso. Quem tem promessa de Deus não morre. A gente vê pessoas na Bíblia que tiveram promessa de Deus e morreram. Porque promessa, irmãos, implica em condição. Promessas são condicionais. O Senhor promete, mas Ele espera que a gente obedeça. Ele espera que a gente continue crendo. O povo de Israel saiu da terra do Egito na promessa de que entraria na terra de Canaã. Mas só entrou dois, Josué e Caleb. Os outros morreram. Então essa ideia de dizer que quem tem promessa de Deus não morre é outra inverdade sem base bíblica nenhuma, e as pessoas vão criando esses jargões, essas frases de efeito, vão passando para um, passando para outro. Outra inverdade que eu ouço muitas pessoas falarem é que parece que Deus não usa, que Deus, quando tu fala lá de 1 Samuel capítulo 16, quando foi escolher Davi para ser rei, e aí Samuel pergunta para Jessé, acabaram-se os mancebos? Aí Jessé vai dizer assim, falta o menor. Aí as pessoas pegam essa frase aí, falta o menor, meu amigo, isso vira tema de mensagem. E o conceito que os pregadores e que alguns irmãos têm quando Jessé diz falta o menor, não é no sentido de estatura, não é porque Davi era o caçula, é sempre fazendo referência a menor no sentido de poder aquisitivo, a menor no sentido de sabedoria. Aí fica subentendido que parece que Deus só usa gente de pouca condição, que fica subentendido que parece que Deus só usa pessoas que não estudam, irmãos analfabetos. A ideia que dá é essa, que é outra inverdade, meu irmão. Não tem base bíblica para a gente estar falando isso para as pessoas. Quando Jessé fala ali de menor, é no sentido de estatura mesmo. Davi era o menor da família, era o menor da casa. Porque se assim for, então Deus não iria usar Moisés, que a Bíblia diz que ele era entendido de toda a ciência do Egito. Estamos falando de uma nação onde o conhecimento estava muito além do seu tempo. Eles foram os precursores do embalsamamento. Era uma nação extremamente inteligente e Moisés aprendeu tudo de ciência do Egito. Se Deus usa, então, pessoas que não têm conhecimento, então o que dizer de Daniel? O que dizer de Paulo, o maior teólogo da história depois de Jesus? Então é preciso que a gente tire da cabeça dos irmãos essa ideia. Outra coisa, quando se refere a Davi, eu já cansei de ouvir pessoas dizerem que Davi era feio. Eu não sei onde viu isso. Dizer que Davi era feio, que Davi era um menino desprovido de beleza. Porque o texto diz que ele era ruivo, mas ruivo não é ser feio. O texto diz que era um menino ruivo e de gentil presença. Tem outra Bíblia que fala que é formoso à vista.
Davi não era feio, fica parecendo que Deus só usa gente assim, de pouca condição, gente feia, gente desprezada, gente maltrapilha, gente que se veste mal. Aí esse povo é o povo que Deus usa para contrariar a mente de todos. É tanta bobagem, a gente vai ouvindo essas coisas e as pessoas vão falando e vão transmitindo para as outras aí. Então não tem base, não tem base. Essas mensagens, mas eu ouvi no comentário dizer que ruivo naquele tempo era alguém desprovido. Eu não sei que comentário foi esse, mas eu leio a Bíblia, eu não vejo dizer em momento algum que Davi era feio. Assim como Isaías 53, eu já cansei também de ver gente dizer em Isaías 53 que Jesus era feio. Aquele Jesus de Isaías 53 é o Jesus da via dolorosa, irmãos. É o Jesus que está indo rumo ao Calvário, com o rosto todo desfigurado, ensanguentado, o rosto todo deformado de socos, de cusparadas. Já havia alguém com o rosto no estado normal, depois de levar tantos socos? A pessoa não fica com o seu rosto no estado normal. No mínimo, fica cheio de hematomas. E o Jesus de Isaías 53, que o profeta Isaías está vaticinando ali, é o Jesus que da via dolorosa, é o Jesus sofrido, é o Jesus maltratado. Ali o seu rosto está desfigurado mesmo, quando diz que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas a gente não pode encontrar base para dizer que Jesus era feio. Não pode. Vamos para frente. Deus não rejeita ninguém. É outro mito que criaram por aí. E isso vira música, isso alguém fala e alguém diz, e vai falando para um, falando para outro. Deus não se esquece de ninguém, Deus não rejeita ninguém. Quem disse que Deus não rejeita? Quem foi que disse? Onde é que tem base bíblica para dizer isso? A gente lê, certo, Isaías capítulo de número, parece que é 49, versículo 15, quando o Senhor diz: pode a mãe esquecer-se tanto do filho que cria e do filho que amamenta, mas todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Isso é verdade. Agora, a gente não pode correlacionar Isaías capítulo 49, versículo 15. Isso eu só estava aqui tentando me assegurar do que eu tinha dito. Mas a gente não pode conceituar que isso é aplicado a todos, porque teve gente na Bíblia que Deus rejeitou. 1 Samuel capítulo 16, por exemplo. Por que Deus manda Samuel ir ungir Davi? Porque ele tinha rejeitado Saul. Versículo de número 1, o Senhor disse: até quando tu, Samuel, terá dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Então esse negócio de dizer que Deus não rejeita a ninguém e exagera assim, termina pluralizando que Deus não rejeita ninguém, isso é uma inverdade. Nós vemos na Bíblia, não foi só Saul não, nós vemos na Bíblia pessoas que Deus rejeitou mesmo, não queria mais, e acabou. Então é outro mito, é outro erro teológico que vão se criando por aí. Eu preciso continuar. Isso aqui virou até música. Deus não rejeita oração. É outra coisa que a gente já ouviu também. Deus não rejeita oração. E aí alguns irmãos sempre acrescentam, né? Deus não rejeita a oração de um justo. Mas a gente tem na Bíblia pessoas que Deus rejeitou. Jeremias orava a Deus pedindo misericórdia pela nação de Judá. E Deus disse assim para Jeremias: olha, não me importune mais orando por esse povo. Em Deuteronômio capítulo 3, versículo 26, a Bíblia nos revela que Moisés, ele ora pedindo a Deus para entrar na terra prometida. Deus havia dito a ele lá atrás que ele não iria entrar. Ele vê a terra e ele deseja entrar, e ele ora a Deus, ele pede, ele roga, mas o Senhor disse no versículo 26 para Moisés: basta, não me fale mais desse negócio. E aí Deus não aceitou a oração de Moisés. Mas aí eu termino aqui trazendo, eu diria, o último mito, como eu estou usando aqui o tema, e esse está quase que, aliás, esse aí está patente, esse está patente, é o que eu mais ouço, até no meio de reuniões de obreiros. Deus é um bom patrão que não fica devendo nada a ninguém. Eu não sei onde as pessoas pegaram isso e estão criando isso na mente das pessoas, passando isso para os irmãos. A gente sabe que teve pessoas que abandonaram o mundo e vieram para a igreja, e Deus abençoou, Deus terminou concedendo a essas pessoas coisas que antes não tinha.
A gente sabe de pastores que começaram a obra de Deus sofrendo muito e padecendo e hoje estão abençoados financeiramente, enfim. Mas a gente não pode conceituar isso como uma regra geral. E eu vou dizer por quê. Meus irmãos, Deus não é patrão. Deus não é patrão. E nós não somos pessoas que estamos fazendo a obra de Deus sempre visando retorno. A gente não pode entrar por essa linha. A gente não pode entrar por essa linha. Deus não é patrão, Deus é Senhor. Deus é Senhor. Porque se Deus fosse patrão e não deve nada a ninguém, então eu diria para os irmãos que Deus ficou devendo a Paulo. Porque quando a gente lê na Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 23, Paulo não fala nada de bom que recebeu da parte de Deus. Quando ele escreve o capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, a partir do versículo de número 23, ele vai falar de açoite, de sua, nudez, fome, vigília forçada, perigos, até de irmãos, coisas que Paulo passou, atrocidade, sofrimento por causa da obra de Deus. E o final da vida de Paulo foi como? Foi rico, foi com o carro do ano, foi próspero, foi com uma mansão à beira da praia? Não. Paulo termina a vida sem nada, lá preso em Roma, e o final dele é isso aí. Você não vê nenhum apóstolo assim que terminou a vida rico, próspero. Então Deus ficou devendo esse povo. Se Deus é um bom patrão e que não fica devendo nada a ninguém, então Deus ficou devendo. Sabe como é que o apóstolo Pedro se referia a Deus? Na primeira epístola de Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 1, Pedro ele terminava se achando escravo do Senhor. Ele se apresenta como escravo do Senhor. Judas escreve a sua epístola e Judas, irmão de Jesus, se apresenta como servo de Jesus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 1, Paulo se considerava prisioneiro do Senhor. Na carta aos Efésios, capítulo 4 também, versículo 1, de novo Paulo se apresenta como preso do Senhor, prisioneiro do Senhor. Agora eu te pergunto, quem é escravo do Senhor, quem é preso do Senhor, pode exigir alguma coisa? Pode cobrar alguma coisa? Vai fazer a obra de Deus e está cobrando, achando que Deus tem o direito de pagar, de ressarcir o tempo gasto, o tempo de dedicação? Não, meu irmão. O que a gente faz aqui é para a glória de Deus, e a recompensa, se aqui não recebermos na terra, receberemos lá no céu. Mas a prioridade é para o reino de Deus, para o crescimento e o progresso de Deus. Se Deus mandar alguma bênção para nós, amém. Se não, amém também. Tudo é para a glória de Deus. Eu queria trazer essa orientação aos irmãos, esse estudo, essa pequena reflexão, para que a gente aprenda junto à palavra do Senhor Jesus. É por isso que o Senhor disse, através do profeta Oséias, o meu povo erra por falta de conhecimento. Eu tenho visto muitas dessas coisas aí sendo ditas, sendo faladas, sendo ensinadas nas igrejas, quando na verdade nenhuma dessas coisas tem base bíblica. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e um forte abraço.